Olá, eu sou a Vicia. E eu sou a Sama. E essa é a terceira temporada do Madonna Vicia Podcast. Estamos aqui para provar que a Madonna vicia. E vicia muito. Meses sem dormir, sempre com o som daquela propaganda na minha cabeça. Antártica, uma paixão nacional, traz uma paixão mundial, Madonna. Eu só pensava, como é que eu vou conseguir ingressos para ir nesse show, se nem tempo para ir comprar eu tenho, porque eu trabalho e estudo. Foi quando eu estava passeando por um shopping com um ex e tinha uma pequena e discreta barraquinha no canto direito e algo me chamou a atenção. Uma foto de quem? Da Madonna. Eu, que não tirava a Madonna da minha cabeça há semanas e só pensava no show, perguntei para a menina que estava ali: por que essa foto da Madonna? E a moça respondeu: se você assinar o jornal Folha de São Paulo, ganha um ingresso gramado para o show dela. Eu quero 2 ingressos, falei. E foi assim, em um golpe de sorte, que sem filas, sem acampamento, sem cansaço e sem histeria, eu consegui meus ingressos para o meu primeiro show da Madonna. O episódio de hoje é The Girly Show. O show da mocinha. The Girly Show foi inspirado no álbum Erótica. O espetáculo tinha toda uma estética visual centrada no conceito de circo burlesque. Madonna o descreveu como uma fusão de show de rock, desfile de moda, espetáculo circense, performance de cabaré e número burlesco. A produção apresentava uma identidade visual elaborada, com um conceito mais introspectivo e um tema mais evidente e denso, revelando diferentes nuances ao longo da apresentação. Madonna abordou de forma explícita a temática da sexualidade, da solidão, do afeto, do amor acima de tudo, a todos os seres da Terra, incluindo a comunidade LGBTQIA+, que sofria muito preconceito na época, por causa da explosão da AIDS 13 anos antes. O cenário, gente, precisou de 24 horas para ser montado e armado. Foi dirigido pelo irmão de Madonna, Christopher Ciccone, que foi diretor criativo da Blonde Ambition Tour, mas dessa vez assinava como diretor-geral do show e também coreógrafo. Em seu livro Minha Vida com Minha Irmã Madonna, Chris disse: Madonna estava no auge de sua forma física, segura, feliz e autoconfiante. Ela tinha ensaiado bem o show, sabia todos os passos complexos de suas coreografias de cor e sua voz estava a melhor possível. O show de estreia em Wembley contou com um público de 75 mil pessoas. No início, o The Girly Show foi uma turnê pensada apenas para visitar a Austrália e o Japão, mas no processo foi decidido que atravessaria 4 continentes, resultando em Madonna visitando países que não haviam sido visitados em turnê anteriores, marcando sua primeira visita em turnê na Austrália, América do Sul e Central e no Oriente Médio. O dia do meu show. Bem, eu estava sem dormir há dias, afinal veria pela primeira vez a artista que tanto amava e admirava. Eu e minha mamis seguimos para o estádio do Morumbi por volta das 11 horas da manhã. Lembro que na Praça do Correio em São Paulo foi criada uma linha exclusiva que levava os fãs direto para o estádio do Morumbi. Então seguimos, eu, minha mãe, 2 vizinhas e um vizinho, que haviam conseguido ingressos para a arquibancada, na fila do estádio. Assim que chegamos ao estádio, me separei dos meus vizinhos, que seguiram para outra fila. Eu e minha mãe pegamos a fila do gramado, que hoje seria a totalidade da pista comum mais a pista VIP. Teve um momento que deixei minha mãe na fila para procurar um banheiro. E quando eu voltei, ela simplesmente não estava mais lá. Avisei para a pessoa que estava atrás de mim e com quem já havia feito amizade na fila para avisar a minha mãe, caso ela voltasse, que saí para procurá-la. Foi quando escutei uma voz me chamando e era ela. Ela simplesmente, gente, conseguiu o 27º lugar na frente da pista VIP, porque os gays que estavam acampando ali há semanas
e viram a minha mãe passar, começaram a assoviar. A minha mãe, na ocasião, tinha 43 anos, era muito linda e foi vestida com shorts curtíssimo, camiseta da Madonna, meia arrastão, cabelo com rabo de cavalo, idêntico ao da Madonna na Blonde Ambition e botas até o joelho. Quando os gays mexeram com ela, minha mãe foi até eles e deu um beijo em cada um deles. E eles pediram para ela ficar lá. Aí ela disse que estava comigo e perguntou se eles deixavam ela me buscar. Mais uma vez um golpe de sorte? Total. As polêmicas que antecederam ao show. Em outubro de 1992, Madonna resolveu ousar de vez. Lançou, ao mesmo tempo, o disco Erótica e o polêmico livro Sex. Foi um momento marcante, mas também desafiador. O álbum não teve o mesmo sucesso dos seus trabalhos anteriores. Enquanto o livro, apesar das críticas pesadas e da reação controversa do público, acabou se tornando um sucesso de vendas. Logo depois veio mais um baque. O filme de suspense erótico Body of Evidence. No Brasil, Corpo em Evidência. Estrelado por ela, foi um fracasso tanto de público quanto de crítica. Sim, gente, o filme é um horror. Foi aí, em julho de 1993, que Madonna anunciou sua nova turnê. Quase como um movimento para retomar as rédeas da própria carreira. Alguns críticos chegaram a dizer que ela estava tentando se reinventar depois da má recepção do filme. Dessa vez, ela decidiu fazer diferente. Levar seu show, como nós falamos, para lugares que ainda não tinha visitado, como Turquia, Israel, México, Porto Rico, Argentina, Brasil e Austrália. E para dar vida a essa nova fase, chamou de volta alguém de confiança. Claro, quem poderia ser, gente? Na época, seu irmão Christopher Ciccone, que já havia trabalhado com ela na icônica Blonde Ambition Tour. Agora, aqui, como diretor da nova turnê. Christopher Ciccone, o papel de um irmão criativo. Christopher, irmão mais novo de Madonna, teve um papel fundamental no The Girl Show. Mas sua relação com o artista vai além do simples trabalho criativo. Ele foi um colaborador próximo de Madonna durante boa parte de sua carreira, especialmente nos anos 80 e 90, ajudando a dar forma a várias produções icônicas. Seu envolvimento na turnê não se limitou a aspectos técnicos. Ele foi um dos principais responsáveis pela direção artística e visual do show, além de seu papel como produtor e coreógrafo. Direção criativa. Ciccone trouxe uma visão estética única para o The Girl Show, ajudando a moldar o espetáculo com um estilo visual inconfundível, que refletia tanto a teatralidade quanto o glamour extravagante. Ele foi responsável por muitas das escolhas de cenário e figurino, contribuindo para a construção da imagem de uma Madonna mais ousada e provocadora, mas com uma elegância inegável. A visão de Christopher ajudou a dar uma sensação de coesão e originalidade à turnê, misturando a sensualidade explícita com um toque de surrealismo e fantasia. Madonna disse: "Depois da Blonde Ambition, eu realmente acreditei que nunca mais faria uma turnê. Estava exausta, cansada de viver na estrada. Queria parar um pouco, encontrar algum tipo de estabilidade na vida. Foi aí que me joguei de cabeça em outras coisas. Melhorei no cinema, gravei um novo álbum e publiquei o livro Sex. Esses projetos foram importantes para mim, criativamente falando. Mas se eu for bem honesta, nada se compara à sensação de estar no palco. É ali que eu me sinto verdadeiramente viva. É onde consigo colocar toda a minha energia criativa para fora. É o único lugar onde posso juntar tudo que me inspira, o cubismo, o burlesco, o flamenco, o circo, e transformar em uma experiência só. E sabe o que torna tudo isso ainda mais especial? Apresentar-me para públicos tão diferentes pelo mundo. Lidar com culturas, olhares, reações distintas, isso me desafia, me instiga. Eu sempre gostei de correr riscos, não é segredo para ninguém, né? Agora, se eu disser de novo, nunca mais vou fazer turnê, faça-me o favor, não acredite em mim." E a gente não acredita mesmo não, tá? Quem fez o espetáculo acontecer? A banda de Madonna era composta por Madonna, obviamente, que era criadora e vocalista, Nicky Harris, vocais, Donna DeLory, vocais, Jay Whedon, teclados, aí trabalhando de novo com Madonna, esteve nas outras turnês e continuou.
Michael Bearden, teclados. Paul Basco, guitarra. Victor Bailey, baixo. Omar Heikin, bateria. Gente, ele é um senhor baterista. Que homem. Luiz Conte, de novo, percussão. Mike Knight, teclados adicionais. Dançarinos: Angela Brookman, Christopher Childers, Michael Gregory, Carrie Ann Inaba, Jill Nicklaus, Ruth Ichaltesky, Luca Tommasini, Carlton Wilborn. Os coreógrafos: Alex Magno, que, segundo Lúcio O'Brien, ele, que é um brasileiro do subúrbio do Rio de Janeiro, ficou impressionado com as ideias que Madonna tinha para a turnê. Era um show orgânico, baseado principalmente em performances, sem se apoiar em efeitos visuais. Kiss Young, Michelle Johnson e Nick Harris fecham a parte de coreógrafos. O guarda-roupa, gente, foi desenvolvido por Dolce Gabbana, Rob Sadusky e Christopher Ciccone como designer de produção, coreografia e direção geral. Jay Whedon foi o diretor musical. Jeffrey Hordenay, diretor de palco, e Peter Morse, diretor de iluminação. O ensaio no show de São Paulo. Quando eu e a minha mãe entramos no estádio, demos as mãos para não nos perdermos uma da outra e corremos juntas com as primeiras pessoas da fila. Os gays que simpatizaram com minha mãe e que haviam acampado no estádio. Mais ou menos 1 hora após a nossa entrada, muitos bailarinos começaram a entrar no palco. De repente, ouvi uma voz que conhecia há exatamente 10 anos, Madonna. Gente, ela pequenininha, toda de branco, ali na minha frente pela primeira vez. O palco era muito alto, mas como estava na grade, consegui vê-la perfeitamente. Branquinha, pequena, com uma coxa enorme, muito marcada por musculação. Lábios finos, bem finos, sem batom e sorrindo muito. Brincava com o público com aquelas palavras sem sentido. Bunda suja, que gostoso, puta que pariu. Todos da banda e os bailarinos riam muito. Madonna ensaiou Vogue algumas vezes e confesso que senti pena quando ela pisava nos bailarinos. Aliás, essa foi a primeira vez que presenciei Madonna ensaiando Vogue repetidamente. Guardem bem essa informação. Nick e Donna majestosas, bem ali na minha frente. Nick, preocupada com a coreografia de Vogue, refazia seus passos concentradamente. Foi quando Carlton Wilborn, o dançarino, aquele negro lindo de Fever. Que é da Blonde também, né? Sim. Que foi lindíssimo. Ele se aproximou de mim, bem na grade, e disse, hi. Ai, que fofo. Eu não falava inglês, mas tinha uma garota do meu lado que ficou toda emocionada quando ele apareceu e começou a traduzir o que a gente falava. Ele disse que eu era muito bonita e eu perguntei se ele podia me levar até Madonna. Ele respondeu que não, mas que estava preocupado comigo ali naquele sol. Gente, o sol era escaldante. Um sol assim absurdo, que se eu fechar os olhos eu sinto a minha pele queimando ali. Nossa. Aí ele disse que estava preocupado comigo ali naquele sol e que até a hora do show eu poderia passar mal. Mas a verdade era que estava começando a encher e todo mundo que estava atrás estava empurrando muito. E a minha barriga ficava batendo na grade, né? Então, ficar na frente tem essas desvantagens. E eu confesso que a partir desse show, eu desenvolvi técnicas para sempre ficar na frente. Mas ali eu era uma amadora. Aí ele disse que eu poderia curtir o show de qualquer lugar. E eu falei, já que você tá preocupado comigo, me leva para dentro do palco. Ele disse que não podia fazer isso de jeito nenhum e que Madonna não deixava. Ainda insisti, dizendo que ele nem havia perguntado para ela. Ele sorriu e foi embora. Disse que estava na hora do ensaio dele. A última vez que reparei em Carlton Wilborn no ensaio foi quando ele começou a dançar Fever. E eu imagino direitinho essa sua insistência. Por que eu falo isso? Porque eu vi a sua insistência na MDNA Tour. Tá? Eu presenciei. Então. Ele que veio até a minha pessoa. Se tá preocupado, me ajuda a ficar perto dela, porra. Exato. Se fosse Carlton falando comigo, eu acho que eu derretia no chão, pelo amor de Deus. Na hora eu nem liguei pra ele. Eu só olhei pra cara dele e falei, acesso pra Madonna, acesso pra Madonna. Acesso pra Madonna. Mas depois eu continuo essa história. Então vamos continuar. O espetáculo bloco a bloco. Introdução. O tema do Showgirlie. O tema do espetáculo, uma musiquinha circense que gruda na cabeça, toca de dar o clima da alegria, diversão. Todo
Todos batem palma e pulam alegres e saltitantes em seus lugares por um instante. Parece que estamos em um inocente show de circo. E parece mesmo, né, gente? A gente nem imagina o que vai rolar. Até que o tom da música muda. Ouvimos os primeiros acordes de Erótica. Ato 1, Dominatrix. Carrie Ann Inaba desce de um mastro pendurada em uma corda desde o teto. Inaba teve aulas de circo com um acrobata profissional para conseguir o efeito exato. Mas ao contrário de um show circense comum, Carrie veste unicamente um tapa-sexo show. O número era a introdução e antecedia o tom do espetáculo. Carrie dublava perfeitamente a música erótica, no qual Madonna encarnava a personagem de Dita Barlow. Erótica. A música usada é uma versão diferente da original, o Ken Lo B-Boy Remix. É mais pesada, com batidas fortes e um clima meio underground, que combina com a atmosfera provocante do show. A performance é cheia de sensualidade, com coreografia ousada e cheia de atitude. Madonna mistura teatro, dança e erotismo com um toque de sensualidade e poder. O público vai abaixo, e foi mesmo, gente, e delira quando começa a introdução da música seguinte. Fever, One Remix Edit. Madonna entra com uma energia intensa. Ela assume uma postura dominatrix e sensual, com um figurino bem ousado. Algo como um conjunto preto, top curtinho, shorts de paetê, jaqueta leve, uma máscara elegante e, é claro, um chicote como acessório marcante. Ela inicia andando pela passarela com movimentos quase mecânicos, como se fosse uma estátua ganhando vida. E então solta um You Give Me Fever. Bonito demais. A dança é carregada de sensualidade e ousadia. Madonna flerta de forma provocante com os dois dançarinos seminus. E mesmo sem ultrapassar os limites explícitos, a sensualidade está ali, intensa e clara. No final, ela e os dançarinos descem por um círculo de fogo literal. É espetáculo puro, visualmente impactante e termina com um toque teatral que deixa o público boquiaberto. Ela utiliza o One Remix Edit, uma versão remixada adaptada especialmente para o show, com base no Remix Edit One e elementos da batida original, deixando tudo mais moderno, direto e dançante para o palco. Vogue. Madonna veste um conjunto com hot pants e sutiã de lantejoulas pretas, botas militares até o joelho e um cocar de pedras elaborado. O diretor da turnê, seu irmão Christopher Ciccone, descreve o look como parte do Herter parte Zizi Gemer. Inspiração visual. O design foi criado pela dupla italiana Dolce & Gabbana, dentro da estética requintada e teatral da turnê. O palco escurece. Antes de ressurgirem sons orientais e as backing vocals Nick Harris e Donna DeLore surgem vestidas de formas semelhantes à Madonna, com cocares e figurinos brilhantes, criando uma atmosfera quase ritualística. Madonna parece majestosa, com postura imperiosa, incorporando uma figura de deusa hindu. Os dançarinos entram com calças estilo baila e coletes inspirados em trajes hindus. A coreografia incorpora movimentos que evocam danças tailandesas ou indonésias, com poses sincronizadas que formam imagens espirituais, com múltiplos braços, lembrando divindades orientais. A transição para o rap e a dança central acontece com elegância, enquanto ela atravessa os corpos dos dançarinos para alcançar a frente do palco. Um momento visualmente marcante. Madonna, gente, ensaiou esse momento umas 8 vezes no show de São Paulo. Só um parênteses. Eu piro com o baterista, com o Omar em Vogue. Beautiful, magical. Gente, ele tá tão empolgado que ele começa a bater, ele começa a balançar de um lado pro outro. Você vê. É aquilo que a gente sente, gente. É aquilo que Vogue faz. E ele, como baterista, ele sentiu que consegue dançar. É maravilhoso, gente. Eu falo. Eu fico até emocionada. Enfim. Essa Vogue é mais do que uma performance de música pop, gente. É um desfile teatral e místico. Madonna encarna uma divindade moderna, cercada por bailarinos que se movem como devotos em reverência. A iluminação, os figurinos, os gestos sincronizados, tudo cria um momento intenso, quase espiritual. Essa performance reafirmou não só o poder visual da rainha do
pop, mas também sua capacidade de transformar suas canções em narrativas teatrais memoráveis. Um adendo, gente, e essa era apenas a terceira música do show, tá? Sem mais. Rain, rádio remix, contém trechos de Just My Imagination com elementos de Cantando na Chuva. Esse número faz parte do primeiro ato do show após as impactantes Erótica, Fever e Vogue. É uma espécie de pausa emocional. Madonna entra, senta no centro do palco com uma respiração profunda em meio à tempestade provocativa e entrega uma performance que mistura serenidade, drama e um toque teatral inesperado. Madonna, Nicky Harris e Donna Delore aparecem vestidas com túnicas longas pretas e translúcidas, sentadas em bancos no centro do palco. Um visual quase litúrgico que destaca as harmonias e o caráter introspectivo da canção. Nas notas dos especialistas Carol Benson e Alan Mitz, as túnicas pretas colaboram para que o público não se distraia visualmente, e sim se concentre na sofisticação vocal e no clima da música. A voz de Madonna nesse momento soa mais forte, mais vulnerável, uma cantora com coragem para explorar outros terrenos. Nick e Donna comentaram que foi a primeira vez que se sentaram juntas no palco e realmente sentiram suas harmonias se encaixando perfeitamente. No meio do trecho principal da música surge um fragmento do clássico Just My Imagination Once Again, Run Away With Me, dos Temptations, de 1971. Uma inserção suave que evoca nostalgia e realça o clima emocional. Ao final da música vem um interlúdio visual. Um Pierrot aparece, acompanhado de alguns dançarinos, trajando preto e segurando guarda-chuvas. Eles encenam uma coreografia inspirada no clássico Singing in the Rain, cantando na chuva, com gotas invisíveis e poesia nos gestos. Gene Kelly, Gene Kelly, o ator dançarino, ícone do musical, foi chamado para coreografar essa parte do espetáculo, mas foi despedido por Madonna. Rain é um momento de pausa e sentimento no coração do show. Madonna se desveste da dominatrix por um instante e se revela frágil, introspectiva, quase sagrada. A harmonia tem aroma de igreja. A chuva é simbólica e o interlúdio visual transforma a música em um balé emocional. É uma performance que flui como água, doce, poderosa e inesquecível. Gente, quem já ouviu alguns programas passados deve lembrar que um dia eu disse que, para mim, essa performance de Madonna, Nick e Donna, de Rain, para mim, é a performance de Madonna no que tange vocal. E a gente está falando de uma Madonna que ela não tinha técnica de Evita, ainda a técnica vocal, mas a harmonia das três vozes é algo assim, para mim, absurdo. Eu e minha irmã, a gente cantou muito, a gente já fazia aula de canto, e a gente cantava, a gente imitava muito as vozes, assim, é uma perfeição, é um momento mágico, é exatamente isso, um doce, poderoso, inesquecível. O Gene Kelly, gente, ele foi chamado para coreografar o The Girly Show e ele fez um trabalho muito interessante, só que chegou um ponto que Madonna viu que não estava funcionando o trabalho, não estava legal a coreografia, e ficou aquele jogo de empurra que ela queria que o Christopher demitisse o Gene Kelly. Sim. E ele falou, não irei demitir. Dessa vez, se você quiser, você faça isso. Porque Madonna tinha essa mania. E assim ela fez. Mas o Gene Kelly aceitou de boa. Ele chegou a ir ao show. Ele gostou, ele elogiou. E é isso que ficou para a história. Sim, Madonna trabalhou com alguém do cinema clássico de Hollywood. Ato 2, Estúdio 54, disco Liberdade e Subversão. Depois do clima misterioso e sensual do primeiro ato, Dominatrix, o show de Madonna dá uma guinada radical e entra de cabeça na cultura disco dos anos 70 com o ato 2. Estúdio 54, uma homenagem à lendária boate nova-iorquina que foi símbolo de liberdade, glamour e excessos.
É o momento mais colorido, divertido e politicamente ousado do espetáculo. O ato começa com a transição do interlúdio, inspirado em Singing in the Rain, e logo a energia muda completamente. Luzes espelhadas aparecem, o palco brilha como uma pista de dança e tudo começa a pulsar ao som de Express Yourself, em uma versão super funk disco. Madonna ressurge totalmente transformada. Nada mais de túnicas escuras ou clima etéreo. Agora é puro brilho, energia e ousadia. Madonna aparece com uma blusa de manga bufante, com detalhes coloridos e em tons de rosa, roxo e amarelo, lembrando o estilo da era disco, mas com um toque contemporâneo. O conjunto é bem chamativo, com destaques de brilho e estampas. Em algumas apresentações, ela usa um shortinho azul e em outras uma calça. Ela usava um visual marcante e imersivo, que remete ao estilo da década de 70, especialmente a moda que dominava as boates, como o famoso Estúdio 54. O que mais chama atenção é a sua peruca afro-volumosa, que é uma homenagem à cultura afro-americana e ao estilo funk disco da época. E também é uma referência ao filme da Marlene Dietrich, A Vênus Loura, que ela usa uma peruca parecida. Aliás, o The Girly Show tem algumas referências específicas a Marlene Dietrich. Essa escolha não é só uma referência estética, mas também um símbolo de empoderamento e liberdade. Ela se transforma em uma figura que celebra a individualidade com uma atitude de confiança e ousadia. Os dançarinos aparecem com roupas justas, meias arrastão, cuecas, boás de pena, salto alto e maquiagem carregada. Tudo transborda sensualidade fluida, com toques camp, drag e carnavalescos. O figurino faz questão de quebrar normas de gênero, num clima de festa e libertação total. O nome Estúdio 54 não é por acaso. Ela mesma frequentou o clube no fim da adolescência e isso influenciou sua estética para sempre. A liberdade sexual representada aqui é uma resposta direta ao moralismo que Madonna enfrentava nos anos 90, especialmente após o livro Sex. Express Yourself. O ato começa com a transição do interlúdio inspirado em Singing in the Rain e logo a energia muda. Luzes espelhadas aparecem, o palco brilha como uma pista de dança e tudo começa a pulsar ao som de Express Yourself, em uma versão super funk disco. Madonna ressurge totalmente transformada. Nada mais de túnicas escuras ou clima etéreo. Agora é puro brilho, energia e ousadia. Madonna surge lá no alto, em cima de um globo, e pergunta se todos estão prontos. Quando ela diz "Come on, girl", dessa vez é para chamar suas vocalistas, Nick e Donna. A voz de Madonna está em estilo mais para o grave. Já a dança começa de forma suave, com Madonna se movendo de maneira orgânica, esticando os braços e fazendo gestos suaves, como se estivesse convidando o público a se juntar a ela em uma celebração de liberdade. Madonna, Nick e Donna cantam maravilhosamente e comandam um mundo de alegria e liberdade. O uso da peruca afro foi uma escolha simbólica de Madonna para mostrar seu apreço pela cultura negra e pelo movimento funk, que influenciou fortemente a música disco nos anos 70. Ela também estava respondendo à própria imagem de rainha do pop, misturando estilos e trazendo uma estética mais divertida e inclusiva para o palco. A música Express Yourself, que sempre foi um hino de empoderamento feminino e autonomia. A mensagem central da canção é que ninguém deve esconder sua verdadeira identidade. Em vez de se conformar com o que os outros esperam, é preciso expressar quem você é realmente. Essa mensagem é extremamente visível na performance de Madonna, que não tem medo de ser audaciosa com seu visual e comportamento no palco. A letra: You don't need money to get what you want, you just need to be yourself and express yourself, se torna uma verdadeira declaração de independência durante a apresentação, em que Madonna transmite a ideia de que a verdadeira riqueza vem de dentro e de ser fiel a si mesma. Quando a batida da música acelera, a performance ganha ritmo e a coreografia se torna mais ousada. Madonna canta com intensidade, se aproximando de seus dançarinos e fazendo movimentos amplos e decididos, com direito a gestos de comando com as mãos. O momento-chave é quando Madonna, Nick e Donna, que nesse momento estão na ponta da passarela, começam a rebolar e entram a introdução da próxima música. Deeper and Deeper, Dave's Club Mix, It Takes Two e Love to Love You Baby.
Madonna sai da ponta da passarela, dançando freneticamente, pega plumas roxas e joga sobre o seu corpo. Can you feel it? Você consegue sentir? Ela dança gostosamente, faz um biquinho e diz, I can feel it. Eu consigo sentir. Madonna canta de forma frenética e sensual. Quando um fã, entre aspas, invade o palco, ela chama os seguranças, mas ele é abençoado com plumas verdes e se mistura ao elenco. Quando Nick, Donna e seus bailarinos giram embaixo do ambiente colorido dos globos prateados que giram e piscam acima de suas cabeças, entre plumas coloridas e figurinos que remetem ao final dos anos 70 e início dos anos 80, onde a liberdade sexual imperava. O palco está iluminado com uma mistura de luzes suaves e sombrias, criando um contraste entre sedução e o mistério. A atmosfera já é de intimidade, como se estivéssemos espiando algo muito pessoal e profundo, quase como um confessionário. A música em si, como vocês sabem, fala sobre um amor profundo e algo quase obsessivo, e a performance realmente consegue capturar isso de maneira única. Ao longo de Deeper and Deeper, a energia vai crescendo aos poucos e Madonna se entrega ao ritmo de uma forma que parece uma experiência transcendental. Cada movimento de corpo dela é como se fosse uma dança espontânea, fluida, onde ela não está mais apenas interpretando a música, mas vivendo-a. Não é uma performance de distanciamento, ela olha nos olhos do público, quase como se estivesse convidando a plateia a entrar em sua fantasia. Em certos momentos, ela se joga ao chão e se ergue como se estivesse se entregando a um prazer que é quase estático, mas também divertido. Existe uma troca, uma dança simbólica de sedução. Os bailarinos dançam entre si, em duplas, e logo em seguida fazem um círculo feliz e colorido ao redor de Madonna. Eles descem as escadas e seguem para o meio da passarela. Quando todos voltam para o palco, Madonna canta o refrão da música e começa a rebolar. O que torna essa performance ainda mais interessante é o interlúdio inesperado que acontece durante Deeper and Deeper. Uma transição suave para a clássica It Takes Two, que evoca um ambiente muito mais intimista e retrô. Essa parte é como uma breve pausa no frenesi da música original, onde o palco se torna um pouco mais sombrio e ao mesmo tempo sensual. O uso do sample de It Takes Two, de Robbie Bass e DJ Easy Rock, é um toque quase inesperado, criando uma mistura inusitada de hip hop e disco, algo que Madonna sempre soube fazer tão bem. A transição é mais do que apenas uma mudança de batida. Ao incorporar elementos de Love to Love You Baby, de Donna Summer, ela faz uma reverência à era disco e sexualidade explícita, mas sempre com seu toque pessoal e subversivo. A performance se torna uma espécie de homenagem sensual a esse tipo de música, mas também uma reinvenção, mais ousadia e mais moderna. Durante essa parte, Madonna se move ainda mais lentamente, se entregando aos grandes gestos de sedução. A iluminação fica mais romântica, as luzes vermelhas e lilazes, enquanto ela gira em círculo com uma sensualidade quase hipnótica. À medida que a música avança, o palco se ilumina com cores mais quentes e a coreografia de Madonna se mistura com a do seu elenco de dançarinos, que também estão completamente entregues ao clima de intimidade e prazer. Eles formam círculos ao redor dela, mas não de maneira ameaçadora, mas como se estivessem convidando a plateia a entrar nesse mundo de liberdade sexual e descoberta. O cenário tem uma sensação de ambiente fechado, quase como um quarto iluminado apenas por velas, onde cada movimento se torna mais intenso. E os gestos corporais de Madonna passam a ser mais exagerados, como se ela estivesse se entregando a uma sensação de êxtase sensual que vem de dentro. A performance de Deeper and Deeper não é apenas sobre sensualidade e prazer físico. Ela é uma jornada de introspecção, onde Madonna se desafia a ir mais fundo em seus próprios desejos e emoções. A música, a coreografia e a escolha de palco fazem dessa apresentação uma experiência imersiva, em que a plateia é quase convidada a sentir a mesma intensidade e energia de Madonna. Ao longo do número, o público é capturado pelo magnetismo de Madonna, que, com muita facilidade, provoca e ao mesmo tempo nos envolve.
Ela não está apenas fazendo uma performance, ela está construindo uma experiência emocional e sensorial, levando todos ao limite entre o desejo e o controle. É claro que essa performance também carrega uma forte mensagem de liberdade, de libertação sexual e de empoderamento feminino. Madonna nunca foi de se esconder quando o assunto é sensualidade. Ao contrário, ela sempre desafiou as normas e explorou o desejo sem vergonha. Em Deeper and Deeper, ela está invocando um amor profundo e visceral, algo que vai além do físico. Ela nos leva a um lugar onde o desejo é puro e sem culpa. Madonna desafia a ideia de que o prazer e a sexualidade feminina devem ser escondidos ou envergonhados. Ela traz esses temas para o palco de forma aberta, celebrando-os e colocando o controle em suas próprias mãos, de maneira sensual e divertida. Resumindo, a performance de Deeper and Deeper é uma festa de sedução, prazer e autoexpressão, onde Madonna mostra sua habilidade única de misturar sensualidade, coreografia, ousadia e simbolismo, em uma experiência emocional e teatral. O uso de samples como It Take Two e Love to Love You Baby eleva a performance a um nível mais retrô e festivo, homenageando a era disco, ao mesmo tempo em que moderniza esses conceitos. Ela não apenas canta a música, mas vive e respira cada verso de sua letra, fazendo com que o público não apenas assista, mas também se sinta parte dessa celebração do desejo da liberdade. É uma das performances mais intensas, emocionais e inebriantes da turnê e, sem dúvida, uma das mais marcantes da carreira de Madonna. Eu preciso fazer um parêntese aqui, porque se eu fechar os olhos, gente, eu vejo o povo dançando, rebolando, gente estranha se beijando nessa hora. Olha, eu tentei descrever de uma maneira... Gente, foi muito louco. Essa performance, para mim, ela é muito marcante. É muito Sim. marcante. O clima que estava ali na plateia, né? E a sensualidade. O brasileiro, ele é muito sensual e o povo se jogou, literalmente, gente. Vocês não têm noção. Eu acho que eu senti o clima do que era o Estúdio 54 para Madonna ali naquela performance. Eu era novinha e, assim, foi muito louco. Por isso que eu falo para vocês que a era erótica foi a era que eu mais curti na minha vida, porque as fichas caíam, assim, vendo aquela performance ali na minha frente, eu acho que eu mudei ali sexualmente. E eu acho que não virei uma caretona graças a essa performance nesse show. Foi muito louco. Eu acho legal que foi a última vez, sabia, que a gente viu Madonna fazendo exatamente nessa música algo que ela nunca mais fez. É aquele momento que ela e os bailarinos, eles vão para as laterais do show, do palco, eles vão de uma ponta e eles vão para outra. Sim. A gente viu isso na Who's That Girl, a gente viu isso na Blonde, e a gente viu no The Girly Show, e foi a última vez que a gente viu isso. Então, quem viu, quem não viu mais. Nossa, e veio um flashback aqui agora, porque nessa hora, graças ao Carlton, que influenciou a minha mãe, que falou, ele tem razão, a gente não deve ficar aqui sendo apertado, eu estava na ponta da passarela, e não mais lá na grade, na frente, né? E nessa hora que ela vai de um lado e do outro, gente, ela parecia estar muito longe de mim. Foi desesperador. Eu sei que foi bom para quem estava nas pontas, né, que a viu de pertinho, sim, mas eu sinto a sensação de desespero quando ela estava lá tão longe. E eles vão todos pro lado direito e pro lado esquerdo. E eu, meu Deus, Madonna, vem aqui pro meio. Eu me lembro dessa sensação de desespero nessa hora. Eu acho fantástico. O que ela criou ali num bloco, enfim. Mas num outro momento eu falo, assim, que é inevitável não comparar com outra coisa da carreira dela, mas que ela fez também emulando os anos 70, porque é divino, gente. Meu Deus do céu. Aquele remix, tudo. Every morning, every night. Nossa, é maravilhoso. Sim. Why so hard? Por que é tão difícil amar o próximo? Quando a performance começa, a introdução de Why It's So Hard já estabelece um tom sombrio e introspectivo. A música, com suas batidas lentas e pesadas, tem uma sensação de urgência e desespero. O palco, em contraste com outras performances coloridas da turnê, está mais escuro e intimista, iluminado por luzes tênues, com foco principal em Madonna e sua presença magnética. O ambiente parece um pouco mais fechado, quase como se o público estivesse espiando o momento emocional de Madonna, que entra em cena com uma expressão de dor e questionamento no rosto.
como se estivesse lidando com uma luta interna, uma questão sem resposta. Sua voz, ao começar a cantar, é quase desesperada, mas também carregada de força e determinação. Ela está literalmente perguntando ao mundo por que as coisas são tão difíceis. E você sente cada palavra como se ela estivesse vivendo aquela angústia no momento. Por que é tão difícil amar o próximo? A letra de White So Hard fala sobre os desafios da vida, desigualdade, racismo e preconceito, mas também sobre as barreiras que as pessoas enfrentam para serem aceitas como são. Madonna canta sobre as dificuldades que ela mesma viveu, mas também sobre as dificuldades de outros, especialmente das mulheres e das minorias, que continuam a ser oprimidas e marginalizadas. A forma como Madonna entrega essas letras no palco é uma verdadeira montanha-russa emocional. Ela questiona com a voz quase rasgada, como se o próprio peso da dor a estivesse sufocando. O rosto dela exibe uma mistura de raiva, tristeza e determinação, como se ela estivesse exigindo uma resposta, um porquê. Não é apenas uma performance de dor passiva, mas um grito de resistência contra a injustiça. Uma chamada à ação, à mudança. Durante a performance, Madonna também quebra a quarta parede de maneira mais íntima. Ela olha nos olhos do público e parece estar conversando com cada pessoa ali. A sensação é de que ela está não apenas se expressando, mas também convidando o público a refletir sobre as próprias dificuldades, sobre a luta contra a opressão e o preconceito. In This Life. A canção Bad Girl deveria ser tocada durante esta turnê, mas por razões desconhecidas acabou sendo substituída por In This Life. A música foi composta por Madonna como uma homenagem aos seus amigos que morreram de AIDS, no caso o Marty Bourgon e o professor dela, o Christopher Flynn. A canção carrega uma carga emocional muito forte, refletindo sobre a fragilidade da vida, o luto e a dificuldade de lidar com a perda. É uma música que não fala sobre celebração ou exaltação, mas sobre a dura realidade da morte e a inevitabilidade da dor de perder alguém querido. No The Girly Show, a performance de In This Life é marcada por um tom sombrio, introspectivo e até melancólico. Madonna, longe de estar em sua persona mais exuberante e performática, se entrega completamente ao luto e à reflexão sobre a morte. A apresentação é cheia de emoção crua e transmite a dor pessoal que ela estava vivenciando na época, mas também a resiliência diante dessa dor. Ela começa dizendo que todo mundo ali deveria ter um amigo ou um conhecido que sofria ou morreu de AIDS, a maior tragédia daqueles tempos. Ela ainda diz: a todos vocês que entendem do que eu estou falando, não desistam. Eu acho isso, gente, eu acho isso tão forte, tão visceral, assim, tão emocionante. Eu imagino realmente para quem estava vivenciando a AIDS naquela época, com todo o preconceito que ainda existia, que ainda existe, mas naquela época, então, era 10 mil vezes pior. E Madonna falando isso, assim, publicamente, sabe? Meu Deus. Sério, eu fico até engasgada. Acho foda. Ato 3, Cabaré. The Beast Within. O interlúdio The Beast Within é uma das partes mais artísticas e experimentais do The Girly Show. Ele não segue a estrutura convencional de um número de performance em que Madonna está presente fisicamente, mas sua ausência no palco torna o momento ainda mais intrigante e profundo. Enquanto Madonna trocava de roupa, sua voz recitou a letra da controversa remixagem de Justify My Love, escrita em 1990. The Beast Within descreve o triunfo do amor sobre o mal. No palco, a cena se tornou uma dança dramática executada por Wilborn e Christopher Childers. Wilborn era a besta que, recorrendo à sedução e à agressão, tentava arruinar a bondade de Childers. O primeiro explicou que a besta é a entidade sombria que existe no mundo. O trabalho da besta, o trabalho do demônio é matar, roubar e destruir. Essa é a tarefa da besta, ele disse. Que a mensagem da apresentação era um aviso: fique sempre alerta. O apocalipse aí. Enfim. Like a Virgin. Madonna voltou ao palco sob os acordes da música de Marlene Dietrich, na década de 1930, Fall in Love Again, de paletó e cartola, sentada sobre um baú, em meio ao candelabros. Ela cantou com um forte sotaque alemão. Uma melodia que a multidão conhecia de cor, mas
talvez não tivesse reconhecido. Era Like a Virgin, como Marlene Dietrich talvez tivesse cantado em suas comédias. É uma referência ao Anjo Azul, da Marlene Dietrich. E muita gente não reconheceu a música. Eu admito que eu mesma não reconheci. Mas Madonna fez a homenagem. E que homenagem! Então, na época eu não tinha estudado inglês ainda, mas ela dá várias dicas. Inclusive tem um trecho que ela canta Like a Virgin. É? É. I mean, it's war, the wilderness. Então, Maybe it's true. na época eu cantava em Bromation. Então, eu só fui reconhecer na metade da música, mas eu acho essa apresentação tão legal, tão impactante. Tem aquele clima circense, né? Porque ela fica brincando com o Pierrot o tempo todo. Tem a teatralidade, né? Os olhares que ela lança pra ele, ela corre atrás dele com a bengala, ele cai. Então, eu acho muito, muito teatral e muito divertido. É uma parte realmente que você se sente num circo. É isso. É isso. Bye Bye Baby. A apresentação de Bye Bye Baby do The Girl Show é uma das performances mais memoráveis da turnê, cheia de teatralidade, energia e sensualidade, características típicas do estilo de Madonna nessa fase de sua carreira. A performance começa com uma atmosfera glamurosa e um tanto burlesca, algo que Madonna estava explorando fortemente na época. O palco é decorado com influências de cabaré e circo, e a iluminação cria uma sensação de mistério e sedução, com um jogo de sombra e luzes focadas nas dançarinas e na própria Madonna. Madonna, Nick e Donna estão vestidas de homem, com cartola e bengala, e 3 dançarinas com roupas de cabaré. É uma apresentação vigorosa, lendária e super engraçada. Super. As três dançarinas são super parecidas fisicamente, né? E a Madonna, ela passa a mão assim na perna e faz aquela cara de né? Que quente, né? Que fogo. Então, nesse momento, eu acho que mais uma vez dá aquela ideia de espetáculo circense. Tem as brincadeiras, né? Sensuais, mas tudo muito leve, muito... Assim, coisa que uma criança assistiria naquele momento da apresentação, assim, inocentemente. Eu amo essa performance. Eu amava, era das que eu mais gostava de ver. E, gente, procurem aí. Less Girls. Less Girls é um filme clássico, tá? Do Gene Kelly. Olhem a capa. Só olhem a capa desse filme. E vocês vão saber de onde que saiu a performance de Bye Bye Baby, tá? Até o baú tem. Até o baú, as dançarinas, o maiozinho, a mesma coisa. E essa apresentação, na verdade, ela não foi assim inédita. Porque Madonna, um mês antes do The Girl Show estrear, ela apresentou no MTV Music Awards Bye Bye Baby. E muita gente não comenta, né? Eu acho que é porque como foi ela foi extraída do show e todo mundo conhece o show, então não fez tanto alarde como outras apresentações de Madonna, né, da MTV. Mas eu acho que merece todas as palmas, porque é isso que Vicia falou. É maravilhoso, é circense, é exagerado, Madonna tirando sarro, é ela como homem tirando sarro de coisas que os homens falam das mulheres. Então, assim, é muito interessante essa troca de papel que ela faz. Nossa, a capa é igualzinha, remete muito ao que... E eu me lembrei agora que o Chris fala na biografia dele que a preparação deles pro show foi ficar vendo filmes antigos. Que eles faziam pipoca e ficavam assistindo vídeos e mais vídeos de filmes antigos. Foi daí que ele tirou muita inspiração dessas sessões que eles fizeram para se preparar pro show. Pro show. Não, tanto é assim que igual a Marlene Dietrich, apesar do Anjo Azul ser a maior referência, mas tem também a Vênus Loura e Marrocos também. Então, assim, você via que era uma explosão. Assim, gente, se tem um show que reverenciou o cinema clássico de Hollywood de musicais, foi The Girl Show. The Girly. Porque é uma mina. Maravilhoso. E inclusive, aqui em São Paulo, o show foi... Se eu não me engano, o Federico Fellini morreu ou um dia antes ou no dia do show de São Paulo. Isso mesmo. E ela falou que o show também era dedicado a ele. Eu me lembro disso. Isso mesmo.
Isso mesmo. Bom, gente, chegamos na 13ª música, que eu amo essa performance, eu já falei. I'm Going Bananas. A performance de I'm Going Bananas no The Girly Show é um dos momentos mais excêntricos e divertidos do show. Eu amo Madonna deitada como se estivesse em um divã em uma terapia e um dos bailarinos tomando nota como se fosse um psicólogo. Uma clara homenagem a Sama. Dr. Alonso é Dr. Samonzo. Amo, gente, amo. Bananas, amo. Eu amo. Tem gente que detesta, mas eu acho a transição dela para a próxima música, eu acho divino. Eu não gosto de Madonna fazendo graça, já falei isso com vocês. Não gosto de Madonna cantando piada, eu acho bobo. Mas aí, se tem um ponto, um tom que ela acertou, foi exatamente nessa palhaçada que ela faz, com Amigão e Bananas. Ela estava sendo bem dirigida. Exato. Ela estava sendo bem dirigida. Seguimos. Ai, meu Deus, agora. La Isla Bonita. Um dos momentos mais belos e marcantes do show. La Isla Bonita é coreografada pelo brasileiro, Alex Magno, e foi seu teste diante de Madonna para entrar para o time. Gente, que teste. Ele teve 24 horas para preparar o número, ensinar os bailarinos e apresentá-lo diante de Madonna. E é lindo, gente. Pra mim, é a melhor apresentação de La Isla Bonita, e eu me lembro que eu chorei compulsivamente. Eu não conseguia nem enxergar de tanto que eu chorava. A hora que o palco sobe, e que a música dá aquela parada, que o bailarino surge, ele surge bem na minha frente. Uhum. E, gente, eu chorei compulsivamente. Foi muito emocionante pra quem tava ali. Pra mim, foi muito emocionante. Eu tô falando aqui, já tô chorando. Eu amo essa apresentação. Ela é linda, ela é romântica, ela é tão latina, né? E ele tinha um cabelo enorme, o cabelo dele brilhava muito. Eu só me lembro do brilho do cabelo do cara. E eu acho assim, isso que você falou, quando o coreógrafo, ele entende a música, a essência da música, e ele cria, porque essa parte que você descreveu, que quando o palco sobe e o bailarino sobe, surge embaixo, é exatamente na ponte da música. I want to be when the sun warms the sky. Gente, e é a hora da transição, e acontece isso no palco, eles te entregam isso, então é maravilhoso. E aquele final que eles dançam, gente, que fica Nick e Donna repetindo aquele La Isla Bonita. Gente, aquele negócio ali, pelo amor de Deus. Ai, eu vou... Gente, não tem explicação. Que vontade de voltar no tempo e ver isso tudo de novo. Que coisa linda. Muito divino. Nossa, divino. Então, gente, vem um momento que acho que ninguém imaginava que essa música que seria tocada, porque aparece um som de marcha, música marcial, os dançarinos retornam usando longos casacos militares contra um pano de fundo da bandeira dos Estados Unidos, Madonna, como um sargento e instrutora, anqueada por Nick Harris e Donna Delore, grita: atenção! E os dançarinos formam uma fila para dançar Holiday, enquanto flâmulas caíam do teto. A festa tinha chegado ao fim, mas Madonna se recusava a ir embora. Após uma disputa maluca digna de comédia de Buster Keaton, ou Três Patetas, Nick Harris finalmente a carregou para fora. Gente, Holiday, ela faz referência a um musical do James Cagney. Sim, gente, o James Cagney de White Heat, que se chama Canção da Vitória. Foi a referência para Holiday. E vicia. A gente já contou uma curiosidade que eu acho que vale a pena repetir sobre Holiday, que é aquela parte do I Don't Care foi criação delas, né? De Madonna e Nick Harris, não foi? E teve show que ela mudou. Teve um show que eu até mandei pra Vici essa semana, que aquele bailarino, o que faz o inocente no The Beast Within, ele ficava com uma cueca fio dental rebolando. Ela não fazia o jogo com o público, que ela falava e o público repetia, mas ele ficava dançando e rebolando. Eu acho aquele momento fantástico, quando explode o confete, a serpentina, e aspas, ela se despede do show como se o show tivesse acabado. Mas não, gente, o show não acabou, não. Porque aí que vem a genialidade. A genialidade vem agora.
Ato 4, Encore, Justify My Love. Os fãs sabiam que os últimos momentos dos shows de Madonna envolviam as maiores produções artísticas. E aquela noite não foi exceção. Ela apareceu usando blusa branca de pregas, colete bege, saia longa e preta, com anquinhas para cantar Justify My Love. Ela e a trupe, vestida de modo similar. Então refizeram a cena de Royal Ascot, do filme Minha Bela Dama, de 1964, com a Audrey Hepburn. Até começarem a fazer uma coreografia bem específica, que mistura passos de dança, twist, imitava modelos na passarela e movimentava os braços para cima e para baixo. Seria somente em 2001, com o musical The Baz Luhrmann, Moulin Rouge, que um espetáculo pop voltaria a misturar culturas de modo tão atrevido. Era visualmente espantoso, lembrou Dona Delore. Quem já tinha feito isso? Ninguém. Tá? E outra, vamos lá. Todo mundo achava, gente, que por conta do clipe de Justify My Love, quando Madonna apresentasse Justify My Love no palco, seria o quê? Fuderola. Sim. Like a Virgin, da Blonde Ambition, seria inocente perto. O que ela faz? Não. Ela coloca todo mundo lá referenciando My Fair Lady, a burguesia, e mostrando em um dado momento lá que debaixo dos panos, o que vocês são? Hipócritas, cara de fariseu. Que vocês ficam criticando aí, fica de moralismo, só que debaixo dos panos, vocês são tudo podre, tá? Exatamente. Então, isso, gente, me dá um orgulho dessa mulher. Que eu fico assim, Madonna, parabéns. Você não é óbvia. Não é óbvia. Não é óbvia. É isso daí, gente. É de matar isso daí. E outra coisa, ela surge, a saia dela, ela é enorme e os bailarinos saem por baixo. Posteriormente, um monte de cantora pop, até hoje, até ano passado tinha cantora pop fazendo isso, tá? Não vou falar não, que vocês ficam falando que eu tô sendo bairrista e eu não tô nem aí. 1993, Madonna fez primeiro e foda-se, tá? Quem gostou do que eu falei, problema. Madonna fez primeiro, tá? Fim. Everybody is a Star. Everybody. Contém elementos de dança, a música e depois da dança. Madonna retornou de shorts e regata para cantar Everybody is a Star, de Sly e The Family Stone. De novo, né, gente? Que na turnê anterior ela também fez isso. Seguida pela primeira música que tinha lançado, Everybody. Aquele momento era a deixa para a cantora em seguida apresentar as backing vocals, a banda e os dançarinos. E esse foi o fim do espetáculo, mais ou menos. O Pierrot, que vagueou pelo palco durante a noite inteira, em diversos momentos, reaparece para se despedir, dançando, mandando beijos e exigindo aplausos. Enfim, foi revelado que, na verdade, ele era Madonna. Sorrindo abertamente em sua fantasia de palhaço, ela cantou somente um verso. Everybody is a star. Todo mundo é um astro. Acenou para a multidão, deu uma piscadela e desapareceu atrás da cortina. Aqueles que esperavam que The Girly Show fosse uma encenação de sexo voltaram para casa desapontados. A Madonna, em exibição, era uma artista cômica que estava extremamente feliz com aquele papel. Em São Paulo, gente, a Madonna usou a camisa do Brasil, em Everybody. E no Rio, ela usou a do Flamengo. Isso. E a do que foi pro show, que saiu em DVD, que é da Austrália, a camisa, ela é verde e amarela. E muita gente achava que era do show do Brasil, porque ninguém sabia que aquele show que a Globo passou era da Austrália. Sim. Então, só um parênteses. E uma coisinha também, Vicia, que eu acho que a gente pode falar de novo. Gente, a parte da apresentação da banda, de tudo, foi ideia da Nicky Harris, tá? E foi a última turnê também, gente. Eu falo que o The Girly Show, ele fechou, de certa forma, uma página na vida de Madonna na forma de fazer shows. Porque teve muitas coisas que ela fazia, que ela fez até aquele show que nunca mais ela fez. Inclusive, apresentar a banda. Bem, a Madonna visitou o Brasil pela primeira vez em 1993, com a turnê The Girly Show, divulgando seu 5º álbum de estúdio, Erótica. A cantora se apresentou em São Paulo, no estádio do Morumbi, e no Rio de Janeiro, no Maracanã, nos dias
3 e 6 de novembro, respectivamente. Segundo a Folha de São Paulo, via CNN, o primeiro recebeu 88 mil pessoas, enquanto o segundo foi assistido por um público de 120 mil. A turnê teve um impacto marcante na carreira de Madonna por várias razões. Exploração da sexualidade do corpo. O The Girl Show não teve medo de confrontar temas como sexualidade, poder feminino e liberdade. A turnê foi uma continuação do trabalho iniciado com o álbum Erótica e o livro Sex, onde Madonna desafiava as normas da sociedade e explorava sua identidade sexual sem pudores. Ela foi uma das pioneiras na mistura de performance sexual e música pop, sem medo de gerar controvérsias. A estética visual e teatral da turnê foi um espetáculo multidimensional que incluiu desde dançarinas de cabaré, performances teatrais até toques de humor. A apresentação foi cheia de mudanças de figurino e um forte elemento de teatro musical, com Madonna assumindo papéis de personagens como uma dominatrix e uma sedutora intransigente. A inspiração de cabaré, burlesque e música de vaudeville trouxe um clima de show de variedades misturado com pop contemporâneo. Performances memoráveis. Além das músicas mais conhecidas de sua carreira, como Like a Virgin, Vogue e Holiday, o show também apresentou algumas das faixas mais ousadas e experimentais de erótica, como a faixa título. As coreografias foram intensas e altamente coreografadas, com Madonna mostrando seu corpo e movimento de maneira ousada, o que gerou enorme repercussão. Polêmicas. O show gerou debates em várias partes do mundo, especialmente pela forma explícita com que tratava a sexualidade. Em muitos países, a turnê foi censurada ou criticada, e Madonna foi chamada de imoral ou pervertida. De novo, isso apenas aumentou a sua mística imagem de artista revolucionária e destemida. Relação íntima e conflito. A relação de Madonna com o irmão foi, por muitos anos, uma colaboração bem-sucedida, mas também cheia de tensões. Ciccone não foi apenas um membro importante de sua equipe, mas também uma figura próxima da família. No entanto, ao longo do tempo, a relação entre eles se deteriorou, com Christopher se distanciando de Madonna em alguns momentos. Ele chegou a publicar um livro de memórias em 2008, chamado Minha Vida com Minha Irmã Madonna, no qual ele revela aspectos da relação pessoal e profissional com o artista, incluindo alguns conflitos e desentendimentos. O impacto no show. No The Girl Show, a contribuição de Ciccone era evidente nas escolhas estéticas e nos detalhes minuciosos da produção. A turnê incorporava um tipo de ironia, ousadia e teatralidade que era uma extensão direta das ideias de Christopher, muitas das quais estavam na interseção entre a provocação e a performance de alta moda. A parte visual do show refletia a capacidade de Madonna de desafiar normas, algo que foi capturado perfeitamente na direção de Ciccone. Conclusão, o legado do The Girl Show e a importância de Christopher Ciccone. Importância mesmo. O Girl Show não foi só uma das turnês mais importantes de Madonna, mas também um ponto alto em sua carreira, simbolizando a ousadia e a liberdade artística com as quais ela sempre se associou. Christopher Ciccone, com seu talento visual e sua conexão íntima com a irmã, teve um papel fundamental na criação da estética do show, embora a relação deles tenha sido marcada por altos e baixos. Não há dúvida de que a colaboração entre os dois foi um marco significativo no legado artístico de Madonna. O Girl Show foi uma performance grandiosa e uma visão criativa de Christopher, que ele ajudou a tornar essa turnê uma das mais memoráveis da carreira de Madonna. Mesmo depois da colaboração dos dois terminarem, o impacto da contribuição dele continua a ser sentido, refletindo a importância da família e da colaboração artística na construção do mito Madonna. Recordes do The Girl Show. A turnê de Madonna quebrou recordes de público e arrecadação, vendendo mais de 360 mil ingressos na Austrália e atraindo 120 mil pessoas no Rio de Janeiro, no Maracanã, um dos maiores públicos para uma artista feminina no Brasil. A turnê foi a de maior bilheteria de 1993 para uma artista feminina, arrecadando um total de 70 milhões. Recordes de público e arrecadação. No Brasil, a turnê registrou recordes de público
com 86 mil pessoas em São Paulo e 120 mil pessoas no Rio de Janeiro, Maracanã. A Austrália, o show atraiu mais de 40 mil pessoas no Adelaide Oval e os shows em Melbourne e Sydney venderam mais de 147 mil e 135 mil ingressos, respectivamente. A arrecadação total. A turnê arrecadou um total de 70 milhões em 39 shows. Bilheteria. A turnê foi a maior turnê feminina de 1993. Gente, e 70 milhões, assim, na época, porque tem a questão da inflação, que esse valor aí sobe. Sim. Tá? Só deixando isso um pouco. Outras informações relevantes. Foi a primeira vez que Madonna visitou o Brasil em novembro de 1993, divulgando o álbum Erótica. Lançamento. Um dos vídeos da turnê The Girly Show Live Down Under estreou no topo das paradas de videoclipes no Reino Unido e foi certificado ouro nos Estados Unidos e platina na Austrália, local que foi gravado. Controvérsias. Como toda boa turnê de Madonna, o The Girl Show também não passou batido pela polêmica, porque, convenhamos, uma turnê de Madonna sem escândalo é tipo pizza sem queijo. Em Frankfurt, o show foi mais criticado que final de série ruim. Um político alemão indignado declarou que o espetáculo passava dos limites da decência e deveria ser proibido para menores de 16 anos. Aparentemente, ele achava que o maior perigo para os jovens alemães eram a Madonna rebolando no palco. Norbert Geis, porta-voz do partido do então chanceler Helmut Kohl, já tinha avisado com cara de poucos amigos: ou Madonna larga a mão dessas obscenidades, ou ela não pisa aqui. Resultado, o show foi cancelado, com a desculpa diplomática de dificuldades técnicas, que é basicamente o meu cachorro comeu o dever de casa dos organizadores do evento. Sem comentários. Já em Israel, o drama foi nível novela. Judeus ortodoxos fizeram protestos tentando cancelar a estreia de Madonna no país. Avraham Havitz, do Partido do Judaísmo da Torá, soltou a pérola: esta é uma terra santa. É mesmo? Nossa! Ai, gente, ninguém veio pra cá para ver esse lixo humano. Eu não vou falar que é lixo humano aqui não, tá? Duro, né? Mas nem todo mundo concordou. Claro, os comícios não deram em nada e o show rolou do mesmo jeito, com ingressos esgotados e muito lacre no palco. Em Porto Rico, alguns grupos ficaram mais nervosos que mãe vendo o histórico do navegador do filho adolescente. Temiam que Madonna, com seu jeito ousado, rompesse a juventude local, como se os adolescentes precisassem de ajuda para isso. Durante o show, a cantora decidiu dar um toque patriótico à apresentação. Pegou uma bandeirinha de Porto Rico, colocou no peito e depois fez a bandeira dar uma voltinha por entre as pernas, como se estivesse descendo no tobogã da discórdia. Resultado, explodiu mais drama do que em final de novela mexicana. O líder do Partido da Independência ficou tão indignado que declarou o momento como uma infâmia sem paralelo na história do nosso país. O que é dizer muito considerado quantas eleições já rolaram por lá. O governo Pedro Rosselló classificou o momento como um infeliz incidente e pediu que todo mundo desse um bloco simbólico na Madonna. Ah, tá bom. A coisa subiu de tom. O senador Henrique Rodrigues Negron tentou apresentar uma resolução oficial de censura, mas o presidente da legislatura, Roberto Recax Benítez, deu aquele não obrigado. O deputado David Noriega, claramente não fã de Like a Virgin, chamou Madonna de vulgar e insensível e ainda acusou a cantora de abusar da hospitalidade local. Imagina se ela tivesse comido a última empanada. Para fechar com chave de ouro, Luiz de Rosa, da Câmara de Comércio porto-riquenho no sul da Flórida, disse que Madonna não tem direito de ir à terra natal de alguém e passar sua bandeira pelas partes íntimas. E como se isso já não fosse surreal o suficiente, organizaram um protesto em frente à casa dela em Miami, com direito a bandeiras agitadas e destruição pública de CDs. Foi um ato de fúria que reuniu gloriosos. Prestem atenção, 30 pessoas, quase uma multidão, se for uma fila de banheiro. Os fãs de Madonna, por sua vez, juraram que ela não quis ofender ninguém. Só estava procurando o bolso e a bandeira acabou ali.
por engano. Acontece, né? Quem nunca guardou algo no lugar errado? A turnê de Madonna foi tipo novela latina, cada país Total. com sua própria treta. Na Argentina, por exemplo, a cantora causou mais confusão que final de Copa do Mundo com um pênalti duvidoso. O cardeal Antônio Quarracino, arcebispo de Buenos Aires, estava tão indignado que chamou Madonna de blasfema e pornográfica. O pacote completo. Ele ainda pediu ao então presidente Carlos Menem que, por favor, não desse nem um olá para ela. Já o bispo Oswaldo Musto não só pediu o cancelamento do show, como recomendou que qualquer católico que ousasse assistir ao espetáculo passasse direto da plateia para o confessionário. Tipo, pai, eu pequei, fui ao show de Madonna e cantei Like a Prayer com gosto. E a coisa não parou por aí. José, Maria... Vocês repararam, gente, que é só homem, né? A gente até agora não apareceu alguma mulher, não. Mas é só homem. É só homem falando. Vamos lá. Jorge Maria Storni, presidente da organização Tradição, Família, Propriedade. Nome que já soa como se fosse contra qualquer batida de tambor. Declarou que o verdadeiro objetivo da Madonna era minar os fundamentos da ordem social. Alguém avisa que ela só queria cantar e rebolar um pouco, porque, enfim, né? Para deixar tudo mais dramático, Alexander Molinas, um consultor de menores, nome pomposo, né? Correu até a juíza, até que enfim uma mulher, correu até a juíza Marcela Pérez Pardo, pedindo para proibir o show, porque ele ameaçava a intimidade e a consciência religiosa das pessoas. Como se a Madonna fosse aparecer no quarto delas. O pedido foi, obviamente, né, gente, negado, né? Porque tem gente que tem coisa mais importante para fazer e para julgar. Mas a juíza, por outro lado, apesar de tudo, decidiu que menores de 13 só poderiam ir acompanhados de um adulto. Porque, claro, se vai haver polêmica, que seja em família. Enquanto isso, no México, o drama também estava servindo quentíssimo. Uma organização anti-aborto pediu ao Ministério do Interior que negasse a entrada da cantora no país, como se ela fosse uma tempestade tropical. O governo respondeu com um sonoro calma, gente, dizendo que não havia motivo para negar o visto. Mas Jorge Serrano Limon, presidente da Associação Pró-Vida, subiu o tom. Afirmou que Madonna estava zombando dos católicos e que quem ia aos shows basicamente entregava os próprios valores religiosos numa bandejinha com glitter. Já o comunicador social Nino Canum fez um especial de TV intitulado Os Tedes que Opina, tradução, e você, o que acha? Onde até padre participou, dizendo por que Madonna, essa cantora moralmente sem noção, deveria ser barrada no país. Pelo amor de Deus, gente. No meio desse alvoroço todo, um funcionário do ministério resumiu o caos com a sabedoria de quem já perdeu a paciência. Quem gosta, vai ao show. Quem não gosta, não vai. Simples assim. Até que, enfim, uma pessoa sã no meio dessa pataquada. Será que não tinha coisa mais importante pra esse povo resolver no país, não? Pelo amor de Deus. E Madonna? Ela respondeu do jeito mais Madonna possível. Durante o show no México, apareceu usando um sobreiro e simulou uma orgia no palco. O final de Deprender, gente, ela não tirou, fez do mesmo jeito. Porque, se for pra causar, que seja com estilo e adereços temáticos. Assim que Madonna colocou os pés na Austrália, já garantiu mais uma polêmica para sua coleção. Motivo? Presente inesperado. Michael Gudinski, promotor da turnê no país, decidiu dar a ela um didgeridoo, aquele instrumento tradicional dos aborígenes australianos, que culturalmente só deve ser tocado por homens. Spoiler, não foi um presente muito bem visto. Badangit, representante cultural aborígene, não ficou nada feliz. O fato de que ela é ocidental e ganhou o didgeridoo de presente não muda o fato de que ela não deveria estar desfilando com ele por aí. Ou seja, não era bem um souvenir de aeroporto. Tarde, tentando apagar o fogo com um copo d'água, Gudinski explicou que estava trabalhando com a banda U2 Weed na época. E que o didgeridoo em questão foi presente deles para ele. E ele, sem pensar muito, repassou para Madonna como se fosse uma lembrancinha qualquer.
Segundo ele, o plano era depois pegar o instrumento de volta discretamente e substituir por outro, tipo: Oi, Madonna, posso trocar esse instrumento aqui estragado por um genérico? Reviravolta. Em 2015, Madonna confirmou que ainda estava com o digerido. Então, ou o plano de troca falhou, ou ela guardou mesmo como item de colecionador do caos. E no Brasil, Madonna pegou leve e se enrolou na bandeira brasileira durante o ensaio. E por esse simples ato foi ameaçada de ser presa por injúria à bandeira brasileira. Na época, enrolar a bandeira do Brasil no corpo ou usá-la como acessório era crime. Ah, só para finalizar. Lembram, né? Eu já falei para vocês que o Carlton, lá no ensaio, se disse preocupado comigo ali grudada na grade? Então, graças a ele, a minha mãe quis mudar de lugar. Eu até ouço ela falando para mim: não, ele tá certo. Ficar aqui é perigoso pra gente. E por isso eu fui parar lá na frente da passarela, distante do palco, e fui um pouco espremida lá também, tá, gente? Do mesmo jeito. Bom, gente, todo mundo aqui sabe que eu já era fã de Madonna nessa época e, obviamente, eu não fui ao show. Eu morava no interior de Minas, né? E meus pais, eles sabiam que eu era fã de Madonna e tal, mas nunca foi aquela coisa, vamos te levar ao show e blá, blá, blá. Porém, eu era filha caçula e a minha irmã mais velha me prometeu levar ao The Girly Show. Falou que compraria os ingressos, compraria até no lugar VIP. E não comprou porcaria nenhuma. Sim, essa é a minha história. E desde então eu prometi pra mim mesma que quando Madonna retornasse ao Brasil ou se eu quisesse ver, eu pagaria eu mesmo pelo meu ingresso. E assim eu tenho feito até hoje. E é isso, foi triste, mas foi legal. Eu vou chorar por você. Que triste. Foi triste mesmo. Pior foi eu contar pro colégio inteiro que eu ia pro show e depois não ir. Nossa. Tá? Essa é a história. Então, nunca prometam aquilo que vocês não forem cumprir. Principalmente para alguém que é fã, para alguém que quer muito ver, sei lá, um jogo de futebol, coisas desse nível. Não façam isso. Não façam isso. Mas eu fiquei em casa e eu gravei tudo, gente, porque esse país, gente, explodiu. Explodiu. Era Madonna 24 horas na TV. Eu ficava até doida, porque às vezes estava passando uma coisa num canal e eu queria gravar o que estava passando no outro, mas não tinha como, né, gente? Porque era uma fita só, um videocassete, então, enfim. Eu lembro que no SBT, até aquele o Homem do Sapato Branco, que contava uns casos extraordinários, até esse cara entrou no estádio para filmar. Pra vocês verem, assim, a grandiosidade que foi. E vicia. Você também foi ao show do Michael Jackson, que foi no mesmo ano, não foi? Do Michael e do Paul McCartney. Isso. E o show do Michael Jackson é muito menos público do que Madonna, né? Você sabe que eu não sei? Pra mim tava tudo lotadão também. Mas foi bem menos. Do Michael eu fiquei bem na grade. Literalmente na grade. E não saí. E eu sei que Madonna, ela só perdia... Eu acho que é o segundo dela, que o primeiro lugar é da Tina Turner, no Maracanã. Que inclusive é o recorde de 1987. O primeiro é Madonna no Rosette Girl Tour, França, 130 mil. E a Tina Turner foi em Maracanã, 150 mil. E Madonna foi 120. Gente, que loucura, né? E eu vou contar uma outra coisa foi uma loucura. O Carlton me fez chorar. É Carlton ou Carlton? Carlton. Eu falo Carlton. Carlton. Ele me fez chorar. Olha, a hora que eu fui parar ali na frente da passarela, eu chorei compulsivamente. Mas depois, quando a Madonna chegou ali na beirada, eu fiquei feliz. Que foi só em Fever. Foi em Fever. A abertura. Eu não assisti nada do show ali. Depois que acabou o ensaio, o sol torrando ali, né? E cada vez lotando mais, o povo empurrando. A minha mãe falou: vamos passar ali para aquele lado antes que lote ali também, porque o povo tava se encavalando na frente ali do palco, né? Aí a gente conseguiu grudar ali na passarela. Depois o povo acabou empurrando do mesmo jeito, tá? Antes tivesse ficado lá na ponta. Enfim. E um detalhe, que hoje em dia não, né, dos últimos, talvez, 20 anos, a divisória é feita com aquela mureta de metal. Nessa época aí era barra. Eu sei de gente que ficou com hematoma, que ficava a marca da barra na barriga. Eu fiquei. Você ficou? Eu fiquei toda marcada. Olha que loucura, gente. No outro dia, no primeiro dia depois que eu fui trabalhar, eu não consegui usar calça jeans. Tive que usar tecido mais leve.
Que loucura. Foi o povo louco ali, empurrando pra caramba. Nossa. Eu acho, gente, que o The Girl isso é uma coisa que eu tava pensando quando a gente foi falar do show e tudo. Eu acho que o The Girl, gente, foi o mais próximo do que Madonna pretendia com a Madame X Tour. E eu explico por quê. Eu acho que o The Girl, apesar dele ter aquela estrutura da Blonde, dos blocos, definido, cada bloco que conta uma coisa e tudo, mas é tão diferente, gente. É o Christopher. Você já reparou que não tem nada religioso no The Girl Show? Não tem. Nada. Tem The Beast and Whitney, mas é uma outra interpretação. Exatamente. Né? Não tem que na hora de nada... The Beast and Whitney, mas não tem nem La Capreia. Não, né? Nem La Capreia. Sim. E é um ódio aos musicais, aquela coisa. Tem momentos lá, gente, que é muito teatro, é muito introspecção. In This Life, por exemplo, White So Hard, aquela coisa de I'm Going Bananas. Eu não sei, sabe? Quando ela falou que era uma coisa introspectiva de teatro na Madame X Tour, eu imaginava orquestra, eu imaginei uma coisa completamente diferente. E quando eu vi, era aquela estrutura que ela passou a ter pós The Girly Show. Ela tentou fazer sozinha e não conseguiu. Pois é. Deveria ter chamado o irmão. Pois é. Então, assim, gente, olha, eu vou falar. Eu não ia falar agora, mas vou falar. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Vai. Aí eu me lembro dele falando, depois da Rebel Heart Tour, que era triste ver o que tinha virado os shows da Madonna. Aquela mesmice, sabe? Aquela parafernália, porque ele sabia que ela, bem dirigida, rendia e muito. Eu me lembro desse comentário dele, a gente fala até no episódio sobre ele, e foi depois da Rebel Heart Tour. E, nossa, Ai, gente, é tão... Eu falo assim, gente. Você falou, eu não ia falar, mas agora eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Fala, eu sei que eu vou mexer no vespeiro, mas eu não tô nem aí. Eu já sei que já me xingaram quando eu falo da questão das aberturas de show. Gente. Te xingaram? O bloco. Eu vou te falar por quê. O bloco Estúdio 54, pra mim, coloca a Confessions Tour inteira no bolso. Sim. A gente já falou sobre isso. Você já falou sobre isso, inclusive. Sim, então eu sei que vocês amam a Confessions Tour, mas, gente, desculpa. Não tem cabimento o que é contado naquele contexto, assim, tudo. A questão dos anos 70, a transição, a questão da AIDS, que se for pensar bem, pega o I So Hard e finaliza com In This Life. A história que é contada ali, você entende nitidamente. É tudo tão bem estruturado, o início com Express Yourself, a questão do empoderamento, a abertura sexual feminina e blá, blá, blá. Aí vem com a questão de Deeper and Deeper, que ela abarca não só as mulheres, os homens, os gays e tal, e você passa para Why So Hard e termina com In This Life. Gente, isso é genial. Isso é genialidade. É genialidade, tá? Nem a própria Madonna conseguiu repetir isso, tá? E eu fico triste porque a gente poderia ter visto Madonna trabalhando com Christopher de novo e isso ia acontecer. Começou a acontecer. Que ia ter a turnê do Ray of Light. Guy Ritchie fodeu tudo. E ele, não, e também aquela porcaria daquele filme, né? Sobrou pra você, sobrou pra nós fãs. Né? Sobrou para nós fãs, que tivemos que engolir aquela porcaria, aquele lixo. E a gente não teve turnê. Aí aconteceu que a Drowned foi completamente encavalada, porque Madonna tinha que abarcar 3 álbuns, Bedtime, Ray of Light e Music. E Madonna já tinha rompido com Christopher. Né? A bem da verdade, só a árvore lá que ele bolou pro show que colocou no bloco Geisha, que é a única coisa que teve dele. Mesmo assim, ele falou que tava tudo fora de contexto. E acabou. Ali acabou, eu fico até triste. Eu sinto a dor dele quando ele foi chamado para ver os ensaios da Drowned. Eu imagino para ele o que foi aquilo. Mas vamos ficar com The Girl Show, esse momento perfeito entre os dois. Não vamos sofrer. A gente tá lá em 1993, vamos nos transportar para lá e viver esse momento de parceria dos dois, perfeito. Que foi maravilhoso, perfeito, gente. Sim. Perfeito.
E as referências a musicais e tudo, eu amo como Madonna não é óbvia, gente, igual como eu citei na parte de Justify My Love, aquilo ali pra mim, e aquele final de Everybody, gente, o carinho, tá, foi Nick que criou aquilo tudo, mas Madonna aprovou, porque se ela não quisesse também não teria, Sim. mas você vê qual que era a congruência, aquilo que Nick falou que depois perdeu, e Madonna aceitava as sugestões naquela época, e ela criou aquilo ali e valorizou todo mundo que trabalhou, gente, todo mundo que ficou naquele palco durante 2 horas foi valorizado na hora de Everybody. E isso, puta que pariu. Depois do The Girly Show, acabou, gente. Acabou. A banda de Madonna, os bailarinos e qualquer coisa. Então, assim, o The Girly, eu tenho um carinho muito especial por esse show. É uma dor que eu sinto por eu não ter ido, né? Ele veio aqui no Brasil, eu não fui. Mas, assim, por ser também o último trabalho com Christopher, pelas referências, por tudo, pela construção do que foi o The Girly Show. E é isso. O Christopher era tão lindo. Eu lembro dele no show, de camiseta branca. Aqui, me fala uma coisa. Ele namorou com um dos bailarinos, que ele até fala no livro dele. É o Christopher que tá no The Beast Within? Eu não sei. Porque ele não cita, né? Porque na época eu fiquei louca por ele, por causa dos olhos. Nossa. Só que depois que eu descobri que ele era o irmão dela. Ah, tá. Quando ele sobe e começa a corrigi-la. Aí a menina que tava do meu lado, que falava inglês, falou, aquele é o irmão dela. No começo, eu só ficava olhando, eu falei, gente, esse cara não dança? Porque todos os bailarinos estão dançando e ele não. Aí a menina que falava inglês falou, aquele é o irmão dela. Ele tá corrigindo ela ali no ensaio. E ela toda hora passava por cima dos bailarinos com aquela bota de salto fino. Uhum. E eu falava, gente, por que não ensaia só com o pé, né? Mas ela passou por cima dele várias vezes e ela tava nervosa com alguma coisa e corrigindo. Aí, gente, eu me transporto pra Vogue de 2012 e ali eu no pitch, de cara pra ela, Sama também estava ali, e Madonna nervosa no ensaio de Vogue por causa do espelho que não tava virando. Uhum. Eu tinha esses insights ali de ver aquilo e transportada lá pro passado. Puta que pariu. Eu falei, eu tô mais perto ainda do que eu tava naquele dia. Porque naquele dia eu tava na grade, né? Mas ali não tinha nem grade. E tô vendo aqui, sabe, parece um déjà vu. Ela tendo problema no ensaio de Vogue também. Eu falei, meu, que coisa louca, que coisa incrível. Poder estar presenciando isso outra vez e a mesma música. E uma apresentação tão icônica. Puta Sim. que pariu. Eu acho legal em Vogue, no The Girly, que tem aquela introdução, né? O prato bate, aí entra aquele som hindu, né? Uhum. Aí na hora que entra o baixo, tum, dum, 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 dum. Gente, o público faz a conexão com o Vogue, reconhece. Gente, pelo amor de Deus, gente. Madonna, como é que você para de usar banda, Madonna? Não dá. Não dá, meu Deus do céu. E detalhe, o Carlton, ele levantou Madonna em 2 turnês. Em Like a Prayer, ele levanta a Madonna, ele ergue. Uhum. E no The Girly Show, ele ergue ela de novo em Vogue. Sim. Ele era o bailarino braçudo, o carregador. O carregador. O carregador, como diz a minha filha. Ela também tem um carregador oficial. Ai, que coisa incrível, gente. Que show incrível. Que show incrível. Eu me sinto muito feliz de ter feito parte de um desses 39 shows. Uhum. Então, eu acho que a gente não tem mais. E a gente teve 2, o The Girly Show, a gente tem 2 shows dele, o do Japão e o da Austrália. Eu acho do Japão muito melhor. Sim, e o da Austrália foi transmitido ao vivo também pela HBO, foi um sucesso de audiência na época, e é isso, gente. Depois a Globo transmitiu, né, no Brasil. Isso, só que a Globo malandramente, ela não fala, ela meio que jogou como se o show fosse o show do Brasil, né, e Madonna com a camisa amarela, todo mundo achou que era lá, mesmo não entendi o que ela falando, assim, o que é isso que ela tá falando, cadê Brasil? Você acredita que eu não vi? Você me falou que você quis manter a sua lembrança, né? Mas eu não vi o da Globo por algum outro motivo.
Ah, Não tá. lembro, acho que eu estudava na época, ou tava viajando, sei lá, mas eu não vi esse show da Globo, nunca vi, nem sei se existe na internet. E a Globo cortou, tá? A Globo passou ele Cortou? 2 vezes. Ele Você cortou algumas gravou, né? músicas. Gravei. E quando ele repetiu, ele passou outra. Por exemplo, a Carrie Ann Inaba descendo. Eu não sei se foi o primeiro ou o segundo que ela não mostrou. Ela Nossa, cortou. Ela cortou. Teve um show que eu não sei se foi Bye Bye Baby que cortou, ou foi Amigão em Bananas. A Globo tinha umas presepadas dessa. nossa, que horror. É. É isso, gente. Espero que vocês É tenham isso. gostado desse episódio. E quero pedir para vocês que sigam a gente no YouTube, porque a gente tem bastante visualização e poucos seguidores. Sigam a gente no Spotify, deem 5 estrelas pra gente. E digam no Spotify, no YouTube, no Instagram também, se vocês gostaram, porque é mais um episódio longo, gente. Um episódio longuíssimo. E se vocês realmente gostam de episódios longos, digam. E vocês que não gostam também digam. A gente quer atender a todos vocês. Isso aí. Deixem comentários, Então, porque a gente ama ler os comentários de vocês. Isso E mesmo. apoie o nosso projeto. Tem o link do nosso Apoia-se lá no Instagram, Madonna Vicia Podcast. Isso. Bom, essa terceira temporada tem se mostrado como uma temporada de episódios super longos. E parece que algumas pessoas tenham gostado, porque muitas pessoas têm elogiado. Então, se vocês também querem mais episódios longos, opinem. Eu acho que tá na hora da gente fazer uns episódios curtos. Tem a galerinha curta, né? Tem A galerinha curta. não, porque a gente tem muito episódio curto bom na segunda temporada. Não, sim, gente. Sim. A gente olha, tem que agradar a todos. A gente arrasa de qualquer jeito, Sama. Arrasamos. A gente arrasa. Ah, não. Gente, olha, eu acho que a gente passa bastante informação em episódio curto também. Né? Isso. Bom, eu acho que a gente já falou demais, né? Chega. Pra caramba. Ó, a gente tá soltando episódio quinzenalmente, mas também a gente fala pra cacete, né, gente? Gente, cada roteiro desse aí são várias noites de falta de sono, revisão, troca, olha se tá bom, olha se não tá bom, confere isso aqui, acrescenta lá e blá blá blá. Então. Nossa, gente, nem me fala. Babado fazer roteiro. Isso. Bom, então, sem mais delongas, um abraço, até a próxima e tchau! Bom. Você acabou de ouvir o Madonna Vicia Podcast. Até a próxima. Tchau.